Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas estranhas. Hoje nós vamos falar sobre a série Stranger Things. E eu já quero começar falando sobre a pronúncia do nome da série, que é Stranger Things. Stranger Things. Things, que é a palavra. Things. O TH, no inglês dos Estados Unidos, normalmente tem o som com a língua entre os dentes. Então vai ficar Stranger Things. Stranger Things. Mas existem outras possibilidades de falar esse som que estão corretas também. Por exemplo, things, como algumas pessoas falam em alguns sotaques de Londres, e things, como algumas pessoas falam nos sotaques de Dublin, na Irlanda. Stranger Things. 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 E outra coisa muito importante ainda sobre o nome é a palavra stranger, que na verdade significa mais estranho. Então, o nome da série, literalmente traduzida, seria Coisas Mais Estranhas, porque a palavra estranho é strange. Em inglês, quando a gente quer falar que alguma coisa é mais do que outra coisa, e a gente vai utilizar um adjetivo, para adjetivos longos a gente usa o more, por exemplo, mais inteligente, more intelligent. Mas, para adjetivos curtos, palavras pequenas, a gente coloca ER no final, como por exemplo, faster, taller ou stranger. Então é por isso que o nome da série é Stranger Things. Agora, nós vamos analisar juntos algumas cenas da série para a gente observar algumas palavras ou expressões específicas do inglês que são utilizadas. A primeira cena que nós vamos analisar é quando o Dustin chega em Hawkins novamente depois de ter passado um verão fora e ele encontra o Steve, que está trabalhando naquela sorveteria. Então, vamos lá. He's back! He's back! I'm back! You got the job! You got the job! Yay! How many children are you friends with? Então, aqui nós temos algumas coisas interessantes para analisar. Primeiro, o Steve fala para o Dustin, he's back. O Dustin depois fala, I'm back. He's back! He's back! I'm back! E isso significa eu voltei, eu estou de volta. É uma expressão que eles usam para falar quando a pessoa voltou. O I'm back não é literalmente o verbo voltar, né, que é o verbo to come ou to come back, mas é uma expressão que eles usam muito, I'm back. Além disso, o Dustin fala you got the job. You got the job! Nesse caso, o got, que é o passado do get, significa que ele conseguiu, que ele obteve, né, aquele emprego que ele estava procurando. Então, you got the job, você conseguiu o emprego. E depois, a Robin pergunta para o Steve, how many kids are you friends with? How many children are you friends with? Nesse caso, ela está perguntando de quantas crianças você é amigo. Mas em inglês, a estrutura dessa pergunta é totalmente diferente. Porque quando a gente fala que a gente é amigo de alguém, em inglês a gente vai usar friends no plural e a gente vai utilizar with. Por exemplo, eu sou amigo do John. Em inglês fica I am friends with John. Então nessa pergunta, ela fez how many kids are you friends with? Porque em inglês, quando eles começam uma pergunta, que em português começaria com uma preposição, por exemplo, o com, né, with, em inglês eles pegam essa palavra e colocam lá no final da pergunta. Por isso que fica how many kids are you friends with? Agora, nós vamos analisar uma outra cena com a Eleven, não é 11, o nome dela é Eleven. Ou Elle,
que é o apelido dela para Eleven, que em inglês faz todo sentido porque Elle é um apelido muito comum para vários nomes femininos em inglês. Por exemplo, Eleanor, Ellen, Elena, mas On não é apelido para nenhum nome em português. Onomatopeia. Então agora vamos para a cena. You lie. Why do you lie? I dump your ass. Então, aqui nessa cena clássica da série, a Eleven falou pro Mike, I dump your ass. Nessa frase, a gente tem um verbo que é muito utilizado para quando alguém fala que vai terminar o relacionamento com alguém e usa o dump. A palavra dump, originalmente, significa jogar fora ou acabar com alguma coisa que tu não quer mais. Então, nesse caso, I dump you, que significa eu abandono você, eu termino o relacionamento com você. Nesse caso, a Eleven foi um pouquinho mais dramática, digamos assim, porque ela falou I dump your ass. Ass significa traseiro e é muito utilizado em inglês, né? Eles usam bastante o ass para dar essa ênfase, mas foi isso que ela quis dizer. Eu estou terminando com você. I dump your ass. Agora nós vamos analisar mais uma cena, de novo com o Steve e a Robin. E nesse caso, a Robin falou pro Steve sobre a menina que ela gosta. E o Steve ficou meio quieto ali. E daí eles começam a falar sobre ela. E tem algumas palavras bem interessantes aqui. Então vamos lá. Steve, did you OD over there? No, just thinking. Nessa cena, ela começa com a Robin perguntando pro Steve, Did you OD? Antes disso, eles tinham sido pegos pelos russos e os russos deram uma droga para eles falarem a verdade. Então, por isso que a Robin perguntou, Did you OD? OD, literalmente as letras O-D, mas nesse caso ela está usando isso como um verbo para perguntar se o Steve teve uma overdose. É isso que ela quer dizer, porque naquele momento ali, eles estavam no final do efeito das drogas. Por isso que ela perguntou se ele teve uma overdose, porque ele ficou um tempo ali quieto. Tammy Thompson, you know, she's cute and all, but I mean, she's a total dud. She's not. Yes, she is. She wants to be like a singer. She wants to move like Nashville and shit. She has dreams. She can't even hold a tune. I mean, she's practically tone deaf. Have you heard her? All the time. She does not sound like that. Sounds exactly. That's No, a she does great not sound like impersonation of her. that. You sound like a Muppet. She sounds like a Muppet. She sounds like a Muppet giving birth. You can hold me tight. You can hold me on forever. Exactly. Depois, o Steve começa a falar sobre a menina e ele fala que ela é uma dud. Dud, nesse caso, significa uma paspalhona, uma pamonha, né? Nesse sentido, assim, né? Uma bobalhona, enfim. Depois ele comenta sobre as capacidades de cantar dela, que ela can't hold a tune, então ela não consegue se manter no tom, se manter afinada. E ele também disse que ela é tone deaf. Deaf é literalmente surdo. E a expressão tone deaf é usada para aquelas pessoas que elas não conseguem perceber uma afinação, uma nota só de ouvido. E por último, eles ainda riem que ela parece um Muppet cantando. Agora, nós vamos analisar mais uma cena com os 4 personagens principais ali, mais a Max. E o Mike, ele fala uma palavra muito importante que tem mais de um significado e que é muito comum dos alunos confundirem. Então, vamos lá. Anything? We need to talk. AV room. Right now. Party members only. Come on, Mike. No, this is non-negotiable. Sorry, Max. Sorry. Então, o Mike convocou uma reunião no AV Room, que é o Audiovisual Room, que eles chamam só de AV. E quando ele estava abrindo a porta, ele falou
party members only. O que ele está falando de festa? Não, nesse caso, party não significa festa. Sim, normalmente quando a gente usa party, significa sim, festa. Mas nesse caso, party significa grupo, grupo de pessoas. Party members only, ou seja, somente os membros do grupo. Mas é muito possível, se você for viajar para outro país e você for num restaurante, o garçom ou a garçonete perguntar how many in your party? Quantos, quantas pessoas no seu grupo, querendo perguntar uma mesa para quantas pessoas. Então, nesse caso, não tem nada a ver com festa. Inclusive, essa dica sobre party você pode encontrar no meu curso Go On, Inglês Prático para Viagens Internacionais, onde eu ensino palavras e frases que você provavelmente vai utilizar na sua viagem para o exterior de forma prática e descomplicada. Então acesse teachercandido.com.br para saber mais. Então, eu decidi fazer esse vídeo temático sobre Stranger Things porque eu sou um grande fã da série e, além disso, hoje, daqui a algumas horas, vai ser lançado o último episódio da última temporada, às 10 horas em ponto, somente na Netflix. Netflix patrocina nós aqui. E observação importante, nada contra os dubladores, respeito muito o trabalho deles, mas para você treinar o seu inglês, eu recomendo, de preferência, assistir a série com áudio em inglês. E se você já tem algum conhecimento e quer aprimorar ainda mais o seu inglês, então eu aconselho assistir com áudio e legenda também em inglês. So, I wish you a Happy New Year. Eu desejo a vocês um feliz ano novo. Thank you very much and see you next year. Até o ano que vem. Bye bye.